Amy, olha. Vejo underground, eu vejo iconic. Muito quente. BLC. Muito quente. BLC. She's a movie star. Mona, o que houve? Estamos de volta com o Ambulatório da Amy Olhar para a 3ª temporada. Todo episódio eu falo é histórico, mas hoje é mais do que histórico, amor. Hoje a gente vai falar sobre contracultura. Esse tema que eu amo e que eu acho que está sendo pouco falado hoje em dia. E para isso, meu amor, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o maior da contracultura. Essa pessoa que inspirou todas essas gerações, Ney Matogrosso. Tenho o prazer ter você aqui, ó. Já queria te dar boas-vindas. Dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, muito obrigado. Você que é essa figura da contracultura, você que... Os looks mais icônicos, as maquiagens, as capas dos álbuns. Você que inspira a gente, você que correu pra gente poder andar hoje em dia e tá aqui. Fico feliz de ouvir isso. É um prazer ter você aqui com a Obrigado. gente. E do ladinho dele, nós temos ela, Sara Oliveira, que eu também sou fã, MTV, apresentadora. Nossa, você moldou muito também, sabe? As minhas inspirações de apresentadora, botando um pé no monitor e falando: agora a gente vai assistir o show do Red Hot Chili Peppers, que era maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Sara. Eu tô tão feliz de estar aqui com você e com vocês. É uma honra ter você aqui conosco. É uma alegria, uma honra. Falando mesmo. de contracultura, de música, vestindo Lino Vilaventura. Gente, ele me mandou especialmente pra cá, pra essa gravação. Ah, o Lino é muito especial, a gente ama ele demais. E por falar em moda, a gente tem babado forte, amor. A gente tem a Érica Palomino, que é uma honra também ter você aqui conosco. Obrigada. A Érica, que é jornalista de moda, escreveu esse livro que é uma referência na cultura pop e na moda até hoje, né, amiga, no relançamento desse livro. E tá aqui hoje pra hablar, meter a língua nos outros, que a gente quer saber. Seja bem-vinda. Obrigada, tava louca pra vir. Não Muito tá com obrigada. medo não, né, amiga? Não tá com medo não, né? Não tenho medo de nada, não. Que a gente tá aqui pra botar a boca no trombone, entendeu? E falar de contracultura. Você fala um pouco de contracultura. O que é a contracultura? A contracultura, esse conceito apareceu no final dos anos 50 e alcançou seu ápice ali nos anos 60 e 70, primeiro ali com os beatniks, né, essa cultura da literatura alternativa, marginal, transgressora também por meio da linguagem e também da estética, né? Então ali começou-se a falar de contracultura também pelos veículos de massa, a televisão começando e era um outro momento de difusão dessa informação. Mas é uma ideia de ir contra a corrente principal, né? Então o próprio underground, né? Contra a ideia do mainstream, né? Bom, daqui dá para falar uns termos em inglês, mas basicamente é uma vontade de transgredir, de ousar, de fazer diferente. Tem muita gente que acha que esse conceito de contracultura está ali somente restrito aos anos 60, 1960 e 1970, porém eu acho que essa sensação, essa ideia da transgressão, ela é atemporal também, e eu acho que ela segue. Eu gosto muito de pensar nisso, eu gosto de uma leitura contra-hegemônica, né? Eu gosto dessa movimentação a contrapelo também, do contra, basicamente. Para começar o programa de hoje, a gente vai começar com o nosso Raio-X Fashion, que a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória desse ícone Ney Matogrosso. Vamos começar com a imagem do Ney no começo da carreira dele, pra gente entender um pouquinho sobre essa maquiagem, sobre essa construção, Ney. Como que foi nessa época você pensar nesse estilo de make? Como que veio essa ideia? Eu ouvia dizer que artista não andava na rua, que artista não tinha privacidade. Eu era um hippie artesão. Aí eu andava pela Liberdade, eu morava aqui em São Paulo, então eu andava pela Liberdade e via muita foto de teatro kabuki.
Eu achei aquilo interessante. Eu disse, cadê a cara das pessoas? Não tem a cara delas. Eu disse, uma boa ideia para eu passar despercebido. E passei, tá? Passei despercebido. Ninguém sabia quem eu era. Te dar um exemplo. Fizemos o Maracanãzinho lá, 20 mil pessoas saindo pelo Ladrão. No dia seguinte eu estava na praia, só de sunga deitada, assim, ouvindo falar de mim. Ai, que delícia. Estavam falando bem? Olha, uma dizia assim, dizem que ele é viado. Aí a outra disse assim, se ele é viado eu não sei, mas ele come carne todo dia e eu não consigo. Eu tive essa informação na minha vida que eu nunca supus. Sou de Mato Grosso, eu fui criado comendo carne, então eu não achava que comer carne fosse um privilégio. Um luxo. Pois é. E aí fiquei sabendo na praia que era. Então essa maquiagem, ela também te protegia também, Sim, né? ela De basicamente foi para me proteger. E tem uma coisa meio, acho que o Kiss viu vocês e copiou, né? Porque E eu não copiei. a gente sabe que foi eles, né? Eu não copiei ninguém. A gente sabe. Eu adoro que ele fala assim, eu não copiei ninguém, mas eu acho que quis... É que, na verdade, é tudo meio da mesma época. Depois teve Ziggy Stardust, né? O David Bowie e tal. É tudo meio que uma época. Existe uma ideia energia, no ar, né? No ar, né? Mas o mais bonito é que o Ney, ele criou, porque ele é um ser criativo, absurdo. Então, assim, as maquiagens, a luz, o figurino, é tudo ele que dirige tudo até hoje. Então, desde lá, ele tem essa coisa da maquiagem, mas eu acho genuíno o motivo, Gabi. O motivo é, eu quero ficar de boa. Eu era um hippie solto na vida e quero ficar de boa. Isso não é lindo? Isso é lindo. Isso é lindo, é uma proteção, é poético, é onírico. É poético. É tipo... eu tô arrependida de ter postado minha cara, entendeu? Eu queria ter feito uma imagem também de maquiagem, porque eu puder, pra pessoa não saber que sou eu, falando mal dos outros na rua, alguma coisa assim. Érica, qual que é a importância da maquiagem numa construção imagética, ainda mais de uma figura de moda, de uma figura da música, assim? Acho que essa construção de uma persona é muito perfeita, no caso do Ney, né? Que, como a Sara falou, é uma obra de arte completa, né? Uma expressão absoluta que está em todos os detalhes. Então, a maquiagem, ela é uma forma de expressão também, ela é mais uma camada da linguagem que a gente comunica pela imagem. É um elemento muito importante, né? E Ney, você também começou como aderecista. Eu queria saber o quanto que isso impactou na sua performance de palco. No começo tudo eu fazia, muita coisa que eu usava. Nos Secos e Molhados eu usei muita coisa que eu fiz. Você que fazia? Aquelas sementes, todas que estão ali no pescoço, aquilo tudo era eu que fazia. Nossa. Eu vivia disso, né? Do trabalho artesanal mesmo. E você... E na época eu vendia minhas coisas aqui, essa época que eu ensaiava com Secos e Molhados, eu vendia tudo, não, antes disso, até antes, eu vendia tudo aqui na Rua Augusta, que era a rua mais chique de São Paulo. Nunca tinha visto isso. Chegava fim de ano, a rua inteira era carpetada, eu nunca tinha visto isso. Jura? Carpetavam a Avenida Augusta inteira de carpete. Eu disse, gente, deve estar sobrando dinheiro, né? E sobrava, né? E você vendia lá? Eu vendia lá porque eu vendia para as boutiques. Eu nunca fui para a praça, vender na praça. Fui uma única vez. Aí chegou um rapa lá, me tirou minhas coisas, disse que eu tinha que pagar não sei quanto. Eu disse, tá bom, fica com tudo e eu vou me embora. Mentira, imagina nem Mato Grosso correndo do rapa. Não, eu não corri. Você enfrentou. Eles chegaram e disseram, não pode ficar aqui. Eu disse, tem tanta gente aqui, por que não posso? Não pode porque tem que ter um documento. Eu disse, eu não tenho documento. Carregaram tudo meu. Eu disse, tá bom, leva, eu faço outros. Eu amo hippie, entendeu? Eu faço outro. É verdade. Ainda tem essas coisas? Assim, não tem mais nada. Nunca mais fiz nada. Tinha uma americana que era amiga da Lully, porque a Lully, vocês sabem quem é a Lully, né? A compositora do Vira e do Fala. E a Lully que me botou nessa história de cantar. Porque a Lully me conhecia e eu fazia meus trabalhos na casa que ela morava em Santa Teresa, num quintal enorme de terra que eu podia sujar de cola, de verniz, de tudo, né? Ai, que tudo. E aí tinha uma americana amiga dela que vinha e que comprava um monte de coisas. Então agora eu tive com ela em Nova York, ela me disse assim, Ney, eu tô muito velha, já se despedindo da vida, né?
E aí tem umas peças suas que eu quero manter comigo, eu posso te devolver as outras? Eu disse, claro. Então essas peças voltaram para mim e estão comigo, guardadas, que era tudo que eu fazia, umas bijuterias de couro. Mas eu não usava só o couro, eu usava colas, vernizes, tintas. Então o couro, os anéis que eu fazia de couro pareciam tudo de vidro, assim, porque tinha muita cola, muito verniz, e ele ficava duro e meio translúcido, assim, né? Então ela tinha muita coisa, e ela me deu uma caixa cheia. Gente, que histórico. Isso tem que ter uma exposição, Sara. Tem que Então, ter uma mas vai coisa. ter agora. Vai ter, né? Vai ter exposição do Ney, vai ter o filme do Ney, e no filme A gente vai tem... falar do filme, Você vai já. falar, a gente vai falar, mas eu queria só aproveitar porque isso do figurino é muito legal. Tem figurino original que o Jesuíta Barbosa usa. E coube perfeito, é emocionante. Mentira! Ai, gente, esse filme vai emocionar demais. Agora, voltando a falar de Secos e Molhados, eu queria um panorama seu e da Érica do que foi os Secos e Molhados. Olha o que eu ganhei essa semana e eu trouxe aqui pra vocês. Por falar nisso, gente, olha... Lindo! Um menino fez também que trabalha com peças artesanais. Não é muito lindo isso? Secos e Molhados é precursor de tanta coisa na nossa música, né? A importância dos Secos e Molhados para esse tema de hoje do seu programa, para a contracultura, né? O que eles trouxeram de novo, o que era Ney na frente desse trio, né? E com os figurinos, com as músicas, com as letras, sabe? Com a dança. Com a dança. Porque o homem não dançava. E a coisa da câmera, né, Ney? Que não podia, e o Ney encarava a câmera assim e dançava. E é ótimo, a coisa da dança até hoje é tão lúdico, porque as crianças e todas as gerações, até hoje, Gabi, né, Érica? Até hoje, eu vejo meus filhos, eu vejo amiguinhos, assim, todo mundo dança, todo mundo fica encantado, é a coisa mais linda. Eu recebo muitas criancinhas, imagens de criancinhas dançando Vira. E as crianças adoram o Vira, mas sempre gostaram, tá? O Vira foi, assim, a música que eu acho que salvou a gente da censura, jogar a gente de um avião. É verdade. Ai, fico todo arrepiado. Realmente é uma coisa assim... E a tua postura em relação a isso também. Sim. Porque vinham atrás dele, ele fazia assim, ué, né? Eu tô apenas dançando, as crianças adoram. Ele conseguia, de alguma forma, driblar isso. E nada mais honesto que o olhar de uma criança, né? quê? Porque a criança, quando você atinge a criança, é sinal de que você é genuinamente uma coisa real, assim, porque a criança vê a pureza, né? A criança vê... Sim, porque as crianças não viam sexualidade naquilo. Eles viam mais um brinquedinho, né? uma coisa brincando. Lúdico. É porque eu acho que era tudo muito novo, né? Então eles não tinham uma referência, não tinham Não um parâmetro, tinha, né? era totalmente diferente de tudo que estava acontecendo ali. Eu acho que se eu pudesse resumir numa palavra, acho que essa transgressão, né, e essa originalidade absoluta e realmente foi muito inovador e subversivo até nesse sentido, né, de romper com tudo que estava acontecendo. Correr esse risco, né? Acho que tinha esse risco, mas a sua coragem sempre foi impressionante. Mas andavam atrás de mim. Andavam atrás de mim. Sabe, tinha um camarada que toda noite ia no teatro aqui, no Teatro 13 de Maio ali, dizer que tinha recebido uma ordem para me levar na minha casa, porque iam cometer um atentado. Eu tinha mais medo dele do que do atentado. Sabe, porque imagina, eu vou entrar no carro de um camarada que eu não sei quem é, que ele queria que eu entrasse no carro dele. Eu disse, não vou entrar no seu carro, não vou mesmo, né? Aí um dia ele insistiu muito, aí eu peguei 2 amigos que iam passando e disse, vamos comigo. E eles entraram comigo. E aí, ingenuamente, eu disse, pode parar aqui nessa esquina que eu vou a pé para minha casa. Eles sabiam onde eu morava. Tinha carro parado na frente da minha casa. Mas tinha isso, mas eu também estava nem aí. Sabe? Tava nem aí. Eles andavam era atrás de quem usava arma, quem atirava, quem fazia... Eu não era um guerrilheiro, embora... Iconic, amor. Isso é uma fala, entendeu? Isso é uma fala de coragem, uma fala histórica, uma fala pra gente aprender e a gente ver. Porque é isso, a gente precisa entender a história, porque tudo pode acontecer de novo, né? E a gente vive tempos sombrios hoje em dia. Eu acho que é muito importante trazer de volta esse assunto e ter você falando sobre isso.
Agora vamos falar de look. A gente tem Ney abrindo o primeiro Rock in Rio da história em 1985. Com só uma tanga cor de pele de onça, de pele de onça. Tanga de onça. Mona, que houve? Pele de onça de verdade. Tricota. Como é que foi essa ideia? Eu vou de tanga, Fernando Gabeira na praia. Como é que... Não tinha Fernando Gabeira, né? Isso foi antes. Foi muito antes, né? Olha, eu doida no tempo. Eu doida no tempo. Isso aí, na verdade, era uma roupa. Tinha uma sequência de roupa de pele de onça, né? Mas aí como era para cantar a abertura do Rock in Rio, e eu estava vestido eu peguei a pena do gavião real, que é a ave sagrada para os índios, e botei na minha testa. Pra já trazer o axé. Tudo entendeu? tinha uma simbologia. Um significado. Sim, e aí essa tanguinha era por cima de uma calça que eu vestia depois, que também era toda aberta, né? Então eu achei que eu tinha que entrar como um índio. Né? Tudo que está em cima de mim no meu pescoço é tudo de índio que eu comprava, indígenas mesmo. E tinha essa queixada de burro que era para dar a agressividade necessária. Né? Entendi, para trazer a força Sim, também, trazer sim. aquela coisa. Porque ele tem essa serenidade aqui conversando e ele sempre foi essa pessoa serena. Mas no palco é uma coisa meio de bicho, sabe? E a gente está vendo o Rock in Rio aí em 85. O show que ele lotou o Allianz Parque em São Paulo, em 2024, agora no final do ano passado, é o mesmo cara. É impressionante. Eu acho uma afronta da natureza, porque nada mudou. O figurino, inclusive, é um figurino que ele mandou fazer, que ele criou, todo colado no corpo. E tava um frio. Foi setembro, né? Agosto. Sei lá, mas era um frio horroroso. Allianz lotado, assim, um artista solo fazendo o Allianz lotar, aquele estádio em São Paulo. E daí a gente tava ali no backstage, que a gente filmou umas coisinhas. Aí, de repente, um frio. E eu dizia, gente, tem que colocar uma blusinha, o pé, ele descalço. Eu falava, e agora? Eu preocupada, né? Ele com aquela pedraria, praticamente nu, porque é renda, né? O que é aquilo? Uma pedra gelado ainda, né? É gelado, Gabi. E eu assim, e ele cantando, dançando, pulando, Érica. Aí eu falava assim, isso é uma afronta da natureza. Aí, de repente, a figurinista veio, porque eu fui falar com ela falou assim, não, eu vou pôr uma blusinha. Põe só um negócio. O que é aquilo? Não, aquilo eu tenho, já é uma coisa que eu uso para o inverno. Era um casaco de pele de carneiro, né? Que eu arranquei as mangas, e era um coletinho com uma golona que vem até aqui, né? Só que eu uso aquilo assim, quando tá frio eu ponho aqui no ombro, quando eu entro eu levanto o braço, aquilo cai e fica lá, né? Faz parte da cena. Faz parte da cena. Aí quando eu entrei, comecei a cantar, que eu disse, pô, nem dançar não tá me esquentando. Olhei aquele negocinho pretinho lá no chão, fui lá, peguei e vesti. E tinha uma gola que levantava, ficava aqui a gola, né? Mas era insuportável, não dava pra ficar sem aquilo, sabe? Érica, esse Rock in Rio 85, essa imagem, é uma imagem, assim, histórica, né? Ela Esse é uma imagem figurino. histórica também eu fico muito impressionada porque, comparando com o Rock in Rio recente, né, essa força, e como a Sara falou, né, o impacto é o mesmo e mostra uma coerência também, né? Eu acho que tem uma história toda muito contada, então eu vi os dois momentos e é realmente impressionante. E eu vi que você falou que te jogaram ovos cozidos no show do Rock in Rio. Sim, porque o show do Rock in Rio foi anunciado como a primeira noite seria dos metaleiros. Né? Aquela coisa, né? Isso, gente. Então, Mas usava isso, Sara, jogar coisas nos outros? Hoje em dia não usa. Não, a questão não é essa. A questão é que eles estavam esperando heavy metal. Entrei eu vestido assim, tá? Com o penacho na cabeça. Ai, gente, eu acho Sim. mais rock and roll de tudo. Eu também, Pois é, mas eles não acharam, eles queriam outra coisa. Aí eles tinham levado ovos cozidos para eles comerem. Ah, entendi. Né? Eu fiquei pensando, mas por que ovo cozido, gente? Aí jogaram em mim. Aí eu disse, estão jogando em mim. Pá! Jogava em cima deles de novo. Sabe? Chutou os ovos. Claro, chutava os ovos em cima deles.
Isso, pra cima de mim. Por que palhaçada é Isso essa? é ser revolucionário, entendeu? Meu sonho é jogarem ovos em mim, eu poder chutar também, tem que ser um ovo. Pois não, chutar. Mas vocês sabem, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente tá falando de figurino, mestra e Gabi, é que eu chamo a Erika de mestra. A gente tá falando de figurino e eu conheci o Ney na MTV e ele sempre... Ney Mato Grosso, né? É isso que a gente tá vendo aí nos vídeos. Então era, né, aquela coisa icônica, tal, o Ney, essa representação absurda em todas as áreas artísticas, tal, todas as manifestações artísticas numa pessoa só. Aí um dia eu fui entrevistá-lo pro Video Show na TV Globo. Depois que eu saí da MTV, eu fui pra lá antes do GNT, antes dos meus outros trabalhos. Ele estava de calça jeans e camiseta branca. Eu fiquei tão nervosa. Eu olhei pra ele, sério, eu fiquei meio emocionada. Eu falei, ele está nu na minha frente, fiquei nervosa, sabe? Ele tá cru ali, ensaiando. Como é que eu vou conversar com ele? Dá licença. Eu pedi licença, assim, sabe? Óbvio. Pra sentar ao lado dele no palco e ele, assim, com essa tranquilidade. E é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. E isso mostra o quanto que o poder da moda também, né? Porque você encontrar tem uma figura camp, né? Que você de repente encontra ela no seu habitat natural, assim, desnudo, né? É muito íntimo É mesmo. íntimo, é isso, É Gabi. íntimo. E agora a gente vai falar dos looks atuais de Ney. E eu já vi que tem bota over the knee, que eu amo, imagens na tela. Esse look, é lino esse look, o de cá? Não, esse dourado é o de lá, não. O de lá são coisas minhas que eu mandei fazer essa bota pra mim. Essa você mandou Para fazer. um show que eu ia fazer. Isso aí foi tudo divulgação do show. Ai, que É lindo. de lá, né? Eu amo uma bota over the knee. E tá voltando, né, a bota over the knee. Você viu? O Saint Laurent lançou agora a bota. Será que é o momento da gente... Essa coisa da bota aí, voltar a descer. O que você gosta? O que você acha das botas? Eu adoro quando a pessoa faz uma coisa tão autoral assim. Eu acho que isso que é o mais incrível. Eu acho que o Ney, ele transcende todas as tendências, ele antecipa, ele mistura e é absolutamente atemporal, né? Não dá pra dizer nem localizar em tempo e espaço. Eu acho que isso que é incrível. Agora eu também. demorei para conseguir andar dentro dela. em cima dela. Na bota? Sim. E só pra foto também. A gente não... Não, eu fazia show com ela, eu o show? dançava em cima desse salto aí. Mas eu demorei, quando ela chegou, que eu vesti, eu disse, meu Deus, como é que eu vou dançar com isso? Eu não sabia nem andar. Eu amo. E você, Sara, o que você acha das botas? Fiquei um pouco emocionada com a frase da Érica, que não dá pra localizar no tempo e no espaço o Ney Mato Grosso. Sim. É uma coisa bem... Não consegui nem pensar em mais nada, porque realmente é muito forte isso. Teve um show do Ney que eu quis ir, eu consegui comprar e ficar na primeira mesa e eu fiquei absolutamente hipnotizada, assim, ele se movia, você se movia, ia pra cá, e eu fiquei ali completamente siderada, assim, a sua presença em cena é uma coisa espetacular, realmente, é muito importante que alguém possa, né, ter esse privilégio de ver você em cena pelo menos uma vez, recomendo vivamente. E o público, eu acho que ele é a única pessoa que consegue unir o Brasil literalmente, assim, o público do Ney é um público diverso, gente. Você encontra, assim, todo tipo de público ali, de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as classes sociais. É realmente, assim, é muito impressionante. Você vê, eu brinco, tem as senhorinhas, assim, porque as pessoas, eu acho que tem um lance muito forte com o Ney, que, assim, as pessoas projetam nele a vontade delas de serem livres. E ele, com o seu jeito, diz, não projetem em mim, sejam livres, certo? Sim. Mas existe essa coisa da fantasia, né? Que vai para além da música, para além da moda, para além de tudo, assim, que é... Eu também quero ser livre, pelo menos por essas 2 horas de show. Então tem umas senhoras que às vezes pegam na coxa dele, elas avançam, é muito engraçado, assim. E que não me incomoda. Eu deixo. E é muito Eu bonito gosto. isso, gente. Eu gosto. Chique. Eu gosto. Você não liga no toque? Não, eu só não gosto é que me impeçam de andar. Vou contar para dica. vocês uma história. Um dia desse eu fui no teatro. E aí eu estava chegando no teatro e tinha assim, uma grade aqui, aí alguém mandou eu entrar. Aí eu fui passar por ali, veio muitas mulheres vieram na minha direção, mas elas vieram numa loucura, era uma coisa sexual.
Eu percebi. Menino, aquilo bateu em mim, eu fiquei todo elétrico e eu comecei a rir. Sabe, eu estava com um amigo e disse assim, olha, eu adoro isso, porque era uma coisa assim que me estimulou também, sabe? Não era só delas. Quando elas jogaram em cima de mim, eu fiquei todo ligado também, sabe? É muito bom. Uma coisa humana, uma coisa enérgica, né? Um calor humano, a gente adora. É isso que faz o coração bater mais forte, né, Ney? Olha que vida, né? Eu acho um jorro. Eu acho o jorro. E por falar em jorro, agora a gente vai falar das capas dos álbuns, que são icônicas. Eu acho que Érica e Sara vão poder falar também, né? O quanto que é importante. Érica, a gente da moda, assim, é tão importante a imagem da capa, né? A imagem que você escolhe para representar, eu acho, que todo esse universo, que eu queria que você falasse um pouquinho disso, do quanto que, por exemplo, essa capa, eu acho que talvez a capa de CD mais icônica que a gente já teve e é lembrada até hoje e vai ser referência. E a moda vive disso, né? A moda precisa se espelhar numa coisa e, enfim. De fato, é uma capa icônica, essa é a melhor palavra para descrever, né? Uma das capas mais marcantes da história da música brasileira e um momento muito importante também que as capas, os artistas usam as capas para comunicar suas mensagens, né? Sejam elas explícitas ou as subliminares também, mas as capas ajudam a localizar um momento, né? E você entende ali uma época e você tem um registro estético do que está acontecendo à volta, né? Eu acho que esse trabalho ele fala muito, principalmente numa época, né, feita de uma forma muito analógica, né? Nada Sim, digital, né? A história existia. toda, então se você quiser contar, é muito incrível e muito marcante. Hoje em dia que a gente, né, tem as músicas na nuvem, a gente perdeu um pouco desse contato, dessa relação, mas que a gente ficava olhando primeiro, né, nos LPs e depois mesmo nos CDs, nos encartes, a gente ia ali buscando informações, tentando entender, tentando entrar no universo de cada artista. Isso é muito rico, muito incrível, que a gente perdeu bastante, mas isso aqui realmente é um grande momento. Isso que eu ia te perguntar, se você acha que a coisa do físico fez a gente não ter mais tanto o físico, perde também a força da imagem, ou não? Perde-se alguma coisa assim. Eu acho que tinha uma magia, né? Quando a gente pegava ali e tentava, como eu falei, né? Tentar desvendar aquele universo com créditos, com qualquer informação que você pudesse ali garimpar e entrar nesse mundo e tem é uma experiência estética que a gente perde no digital de alguma forma, né? Se criam outras, mas essa é diferente. Hoje uma capa dessa seria feita em meia hora com inteligência artificial. Com inteligência artificial, né? Isso aí nós passamos uma madrugada, aí era uma mesa com 4 buracos, esses pratos eram pratos de papelão, com essa coisa metálica. Vocês estavam agachados ali? Aí embaixo da mesa nós estávamos sentados em tijolos. Só que em cima, quente por causa das luzes, embaixo um frio horroroso. Ficamos uma madrugada sentados com a cabeça enfiada nesse buraco. E como é que veio a ideia? Gente, olha só, vamos servir nossa cabeça? Como é que Nós tínhamos visto um fotógrafo, que agora eu não vou me lembrar o nome dele. A gente acha mas ele é importantíssimo na história, tá? Porque nós tínhamos visto, ele era casado com uma modelo e ele fazia umas experiências com a mulher dele e ele fez isso, botou a cabeça dela, só que maquiado como uma mulher, penteada como uma mulher. E aí nós gostamos da ideia, sabe? Só que aí eu me pintei ali porque eu me pintava, né? Mas olha ali, tinham cabeças cabeças servidas, né, numa mesa com comida. Tinha gente que se espantava quando via isso, tinha medo dessas cabeças. Sara, seu olho tá até brilhando, eu quero que você fale um pouquinho. Gente, eu amo, sabe por quê? Eu faço coleção de vinis. E daí, os vinis, para mim, essas capas dos Secos e Molhados e do trabalho solo do Ney, elas ficam como se fosse, tipo, uma decoração de casa também. Lógico, né, pra eu ouvir com muito amor, mas eu fico vaidosa, sabe? Eu fico mudando. Você faz tipo livraria, você bota cada Você pode conviver com elas. Sim, né? aí eu fico olhando. E daí as pessoas vêm, mexem, como se fossem livros mesmo, porque é isso, é um registro histórico. E tem uma capa dele, não sei se você vai mostrar todas, que eu amo, que é o Mato Grosso, que ele está nu.
E deitado? Deitado no fundo do Pantanal. Isso, no Pantanal. Eu acho aquilo... É sua capa preferida? É minha capa preferida. Sara, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre como que você acha que... Como que é a relação hoje em dia dos cantores com as capas? Por exemplo, a gente tem o álbum da Brett, que é o álbum que não é um capa, que é uma coisa assim feita mas também passa uma mensagem. Eu queria saber de alguém da música, assim, o que você tá vendo, assim? Eu vi o Bad Bunny agora com essa capa das cadeiras da latinas. cadeira e eu achei aquilo super bonito, porque tem uma história por trás, ainda mais o vídeo depois que ele fez com essa canção, né? Eu tava lá em casa assim, a gente falava, eu tava... Devia ter tirado mais fotos. tirar mais fotos de quando te tuve. Eu tava assim, porque a capa me trazia isso. Então assim, vi aquela capa, passava por algum motivo, eu tô lá fazendo uma pesquisa, vinha assim, a capa dele, que é uma cadeira, e é super latina a capa, e daí tem toda a história dele com Porto Rico, e é isso que eu acho importante, porque daí você vai atrás, você entende que ele tá fazendo a residência em Porto Rico, que isso é super importante, porque ele tá fazendo show ali, pra comunidade dele, pra galera dele, e é um cara que tá sendo super ouvido hoje em dia, menino do trap, que mescla com reggaeton, enfim. Essa capa é uma capa que me marcou, bem recente. E eu acho que essa coisa também de exaltar a raiz, né? É uma coisa que te leva, assim, igual o Ney trazendo o Mato Grosso. Isso, no Pantanal nu ali. Isso é uma coisa que... Tolstói falava isso, né? Se você quer ser internacional, comece pintando a sua aldeia. A sua aldeia, é isso aí. E eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que essa autenticidade é uma coisa genuína, que faz realmente as coisas terem vida longa, né? Não ser uma coisa... É que gera identificação. Mesmo que você não seja deste local, daquele lugar, você se identifica de alguma forma, gera pertencimento para o outro. E a música tem esse poder e a moda também. Eu sinto também que, falando um pouco de moda, essas coisas, não sei se você tem percebido, Érica, mas parece que a superprodução ficou uma coisa tão óbvia que hoje em dia o simples está chamando mais atenção. Se você até pegar as fotos da Balenciaga, por exemplo, são fotos de celular, sabe, na rua, não tem mais aquela coisa muito produzida. E você acha que isso é um reflexo dos tempos de mídia? É uma coisa que vai e volta? Será que daqui a um tempo a gente vai voltar a ter a superprodução e não só a capa, que são as cadeiras simples para demonstrar essa construção imagética que as pessoas precisam se identificar também de ser... Eu acho que já foi uma coisa aspiracional da pessoa, né, a superprodução, mas hoje em dia, com a internet, talvez a gente precise se sentir pertencente. Acho que tem alguns caminhos nesse pensamento. Acho que o simples é o mais difícil de alcançar, né? Em busca de uma imagem simples, você tem que trabalhar muito para aquilo parecer verdadeiro, parecer natural, parecer despojado, parecer espontâneo. Acho que o Ney tem isso também. Ele faz parecer tudo isso muito naturalizado, muito simples, né? Então, talvez um pouco do que a Sara estava falando antes, né? Assim, ele está só dançando, né? Ele tá se expressando e aquilo é muito espontâneo, isso é muito verdadeiro. Então, essa verdade que muitas vezes falta na indústria da moda porque vem com muitos artifícios, vem com muitas tentativas, muito esforço. Acho que nesse mundo que a gente está vivendo de tanta informação, de um excesso de estímulos, de imagens, de superproduções e de camadas também, de telas até mesmo, eu acho que quando a gente consegue recuperar isso e o brilho no olho que você falou e essa presença, eu acho que é o mais interessante. Nem sempre a moda consegue transportar isso para as telas ou para as páginas ou para a vida, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que a moda como linguagem enfrenta hoje. Nossa, você é maravilhosa, sabia? Você Nossa, falando, é impressionante, gente. A pessoa... É impressionante, não tem como não ter o brilho no olhar te ouvindo, sério. Tipo assim, eu tô assim... Meu Deus. Obrigada. A gente assistiu, eu e o Ney assistimos recentemente o filme Queer. Daniel Craig. Maravilhoso, dos anos 50, e quem fez foi da literatura beatnik, o William Burroughs. Na verdade, quem é baseado no livro do William Burroughs, né? E o filme é do Luca Guadagnino. E daí é bem o começo disso que você está falando, o movimento beatnik, os anos 50, e aquela transgressão, a opressão. Ele viveu isso, ele viveu, né? E a gente estava falando sobre isso. E Ele foi parar na floresta amazônica para tomar daime, não é isso? Isso mesmo. E era um momento de opressão absurda com os homossexuais, e daí ele foi explorando, ele queria explorar, né? E ele foi muito perseguido, né? Também. Ele foi censurado, inclusive, teve que também sair dos Estados Unidos. Foi quase Teve que ir pro México, o filme mostra isso.
E o figurino também é muito interessante do filme. Eu acho que era do Jacquemus, não é? Não é do Jonathan Anderson. É do Jonathan Anderson, verdade. É incrível, perfeito. É perfeito. Inclusive tem uma blusa transparente que o menino usa, que é uma coisa mais linda do mundo. Enfim, agora a gente vai falar do Ney, em plena ditadura, se apresentando assim na TV brasileira. Apenas! Apenas, bem simplesinha, bem, né, os chifres, tem que ter um chifre, tem que ter uma pena, tem que ter um... Conta pra gente, como é que era isso, hein? Como é que... Em plena ditadura, sabe? Mas e aí? Em plena ditadura, mas... E eu? E nós, né? Então era isso, eu não me guiava pela ditadura, né? Não, mas então se vocês querem saber de transgressão, não tem aí uma capa que foi proibida porque estava na principal loja de disco da cidade do Rio de Janeiro, que é o Feitiço, que eu estou nu dentro. Nu. Com mas foi Marisa Alves Lima. Marisa Alves Lima. Uhum. Que ela me propôs, vamos fazer uma foto nu, o disco chamava Feitiço. Eu disse, vamos, porque eu também nunca tive problemas com nudez, assim, então fizemos a foto nu. Então era claro, uma foto que eu estava sentado de lado assim, não aparecia meu corpo nu, e um monte de flores brancas assim, por trás de rosas e não sei o que lá. Fizemos a capa e a tal da loja botou a vitrine inteira, só aquela capa, porque isso era dentro do disco. Então abriu o disco inteiro, botou a vitrine inteira com aquilo lá no centro da cidade. Chegou lá o povo da censura e disse assim, se não fechar e se não enfiar disso dentro de um saco preto, não vai nem em lugar nenhum. Só que eles não contavam que botar aquele disco dentro de um saco preto ia despertar mais curiosidade do que deixar ela circular. Não é isso? Foi o que aconteceu. Quando eles meteram num saco preto, o disco começou a vender loucamente. E não mais pela minha nudez, não é isso? Vocês vão ver, tem uma cena no filme, que eu não posso dar spoiler, mas tem uma cena no filme que quando vocês assistirem, vocês vão lembrar deste programa. Vamos falar sobre o filme? Ele que dá vai ter uma Jesuíta resposta Barbosa, que é... Maravilhoso. Adoro o Jesuíta, inclusive ele já foi numa mesa das modas ali no Copanzinho, eu, Valéria Araújo, o pessoal das modas. Ai, gente, olha que lindo. Completamente louco, eu amo ele. Jesuíta está assim, ó, ele incorporou mediunicamente o Ney. O Ney me mandou outro dia um vídeo dele que eu ria sozinha, era um vídeo, a gente fica trocando umas figurinhas, ele me mandou um negócio que eu nunca tinha visto, eu adoro quando ele faz isso, porque daí eu fico... eu mando muita coisa pra ela. Ah, eu amo. E de repente eu ria sozinha em casa, que eu falava, é o Jesuíta. O Jesuíta tá isso, ele tá uma coisa. É mediúnico, ele entrou, ele tem esse lado bicho que o Ney tem, e ao mesmo tempo, fora das câmeras, ele tem essa serenidade que o Ney tem, ele é uma doçura. Ele é uma pessoa linda, cara, e eu tô muito feliz de existir essa coisa Ney Jesuíta. Eu tô super ansiosa pra assistir filme. Eu sempre fico pensando que o meu maior medo é alguém fazer um filme da minha vida e botar um ator horroroso pra me fazer, que não é o caso de Jesuíta Barbosa, é um gato. Imagina, além de ser um gato, é um ator maravilhoso. Baita né? ator, Não, né? gente, é um negócio fora do normal mesmo, assim, então é lindo. Ai, a gente tá tão ansiosa pra assistir esse filme. Como que é a sua relação com a sétima arte? Assim, você gosta de eu assistir adoro muito? cinema, adoro cinema. E como que é ser homenageado no cinema? É uma coisa que deixa nervoso, né? Deixa Não nervoso, está. porque a sua vida está ali exposta, não é isso? Sim. Mas vai na chuva, tem que se molhar, não é isso? Então, tudo bem, eu aceito tudo com tranquilidade, fico vaidoso, entre aspas, né? Orgulhoso, entre aspas, assim, mas me dá um certo receio, assim, não sei como vai bater do lado de lá, né? Ai, vai bater maravilhoso. A peça que foi feita também foi um sucesso danado aqui em São Paulo, viajou e voltaram várias vezes, mas o filme é mais detalhado, a vida é toda mais detalhada, né? Tem algum figurino original no filme ou tudo feito? Não, eles refizeram tudo. Não, mas tem um que é original, que o Jesuíta usa. Qual? Do Bandido, não é? Que eles foram atrás do acervo. Então eles pegaram pouca coisa que tinha. É por isso que eu lembrei.
Agora, tem uma coisa muito legal de se contar, que assim, o Ney, ele participou de todas as etapas do filme. Então, desde o roteiro até as filmagens. Eu li 12 roteiros. E ele dizia assim pro Esmir, o Esmir Filho, que é o roteirista e o diretor, que é meu irmão, né? Ah, é? Sabe, Não, não sabia. Meu irmão de sangue. É que eu falo isso porque às vezes a gente fala amigo, irmão, não, mas ele é realmente meu irmão. E ele falava assim pro Esmir, eu só quero que conte a verdade. E isso eu acho tão lindo, tão generoso. Tem que ter verdade, né? E é uma vida muito íntegra, gente. O Ney Matogrosso é de uma integridade, de uma decência, que eu, acompanhando todo esse processo, também me emocionava em vários momentos, porque eu dizia, Esmir, que responsabilidade, e que bom que é você que está fazendo isso com essa, né? Com esse cuidado, né? Eu não dei pitaco nenhum. Aí eles fizeram uma cena, porque eu fui 3 dias, fiquei 12 horas cada dia. Porque lá é assim, né? Cinema são 12 horas por dia. O audiovisual não tem misericórdia da gente. Aí eu tava lá, aí eu vi várias filmagens de várias cenas, e aí eu vi uma que era assim, o Marco, a pessoa com quem eu vivi 13 anos, com AIDS na cama, né? E eu chegando com meu exame negativo. E eu dizendo para ele assim, olha, eu não fiz nada diferente, eu não sei como não. Porque quando eu fui fazer o teste, eu jurava que eu tinha, porque morávamos juntos, vivemos juntos 13 anos, né? Dormíamos juntos, tínhamos sexo regularmente, nós éramos muito... E como é que não só ele, como vários outros amigos, Cazuza, né? Namorei Cazuza também, a gente, imagina, não tinha preocupação de nada, né? E aí eu achava que eu tinha, aí eu vi essa cena sendo refeita. E o Marco me dizendo assim, mas você vai ficar comigo porque eu vou ficar feio, eu vou ficar magro, eu vou ficar não sei o quê. Começou a descrever tudo o que ia acontecer. Ele era médico, ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer. E aí então eu vi essa cena, mas eles fizeram a coisa tão, olha, convictos, que eu tive uma coisa assim, sabe? Eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a ficar inquieto. E teve um momento que eu não queria chorar, não, mas meu olho pulava água, assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha de estar chorando ali, sabe? Porque aí eu saí do set e tal, depois eu voltei todo cabisbaixo, com o rabo entre as pernas, porque tinha, né, dado um vexame ali, né? Mas eu achei que era um vexame, ficar chorando porque estavam filmando uma coisa da sua vida, né? Mas... Nada, não tem nada mais lindo do que a vulnerabilidade, de você se sentir assim, de você, né, poder expressar mesmo. Sim, mas ter vergonha também faz parte. Faz parte. O que é legal do cinema é que eterniza, né? Acho que diferentemente da peça que fica ali, né, para quem viveu, para quem estava ali presente. Mas o filme, sem dúvida, tem um impacto e uma durabilidade, por assim dizer, né? E eu também estou muito curiosa para a exposição que vai reunir seus figurinos, seus objetos. Eu queria saber se você também... Eu era entrevistadora, não quero roubar seu programa, Jamais, amiga. amor, você é só moleque. Não, só porque eu realmente estava querendo saber muito. Você participou desse processo de acervo e de... Não, tudo que era meu figurino está no Sesc, né? Então, acho que eles pegaram emprestados do Sesc, porque o Sesc cuida de... Porque eu tinha, assim, um quarto na minha casa, onde batia sol. Todos os meus figurinos estavam lá, mas eu não tinha. Tanto que os figurinos do Secos e Molhados eu dei para os meus amigos brincar em carnaval. Olha só. Eu tinha uma mala cheia de figurino do Secos e Molhados. Icônico, gente. Porque, olha, uma vez eu tentei fazer uma matéria com seus figurinos dos Secos e Molhados e figurinos de época também, né? Para a revista Aqui, que era uma revista que eu fazia, que a Sara conhece também. E aí alguém entrou em contato com você, acho que foi o Candé Salles até. E você falou, não, mas eu não tenho nada mais comigo. Eu falei, meu Deus, como? Cadê esse material todo? E eu acho que o pessoal da exposição no MIS pegou. Porque algumas pessoas... porque eles estão anunciando figurinos, né? Só existem esses. Para o filme eu sei que foram algumas coisas, porque tem a direção de arte do Thales Junqueira, direção de fotografia do Azul Serra, a caracterização é do Martim, então eles trocaram muitas ideias com o Esmir sobre isso e eu sei que eles pegaram algumas coisas. Genial. E Jesuíta fez toda uma dieta, ficou ali. Sabe quantos quilos eu pesava? Quantos, pelo amor de Deus? 53.
Quase não pode doar sangue. Sim, 53 quilos. Eu Olha, pesava falta 15 pra 53 chegar. quilos. Tudo, sabe o peso do Ney, isso é tão íntimo, né? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter essa informação. E por falar em revolução cultural, eu acho que não tem como a gente não falar da sua grande amiga Rita Lee. Como que era a relação de vocês? A Rita era muito estranha, né? A Rita era muito reservada, sabe? Entendi. Vou contar para vocês uma coisa, um sonho que eu tive uma vez, que eram duas crianças dentro de um subsolo, louco a história, tá? O chão era todo de pedras preciosas que subia pelas paredes. Nós éramos irmãos e filhos de uma pessoa poderosa, um rajá, talvez, né? E era eu e Rita Lee. Éramos nós dois. No meu sonho, éramos nós dois. Nós éramos irmãos. E essa sensação ficou na minha vida para sempre. Eu nem falo isso porque ficam achando que eu sou louco, né? Porque eu sonhei, mas o sonho foi tão forte que eu lembro até hoje das pedrinhas do chão todo. A gente não pisava em terra, a gente pisava em pedras preciosas. Eu e ela. E éramos irmãos. Que lindo isso, né? Gente, lindo, me lembrou aquela canção infantil, com pedrinhas, com pedrinhas. Sim, mas você não eram só brilhantes, eram brilhantes, Era turquesas, esmeraldas, esmeraldas, rubis, sabe? E você gosta de pedra? Gosto, eu compro pedras. Só para guardar numa caixinha para mim, assim. É muito lindo quando a gente recebe uma pedra, né, de alguém, tipo, é uma coisa assim... Porque a pedra é isso, transmuta a energia, né? É muito forte a pessoa que consegue ver a poesia, né? E agora a gente tem capa da Vogue, que você fez. Uma capa recente, de asa. Conta pra gente um pouquinho. Ah, meu filho, foi um trabalhão, né? Ah, dá um trabalho fazer revista? Não inteiro, faço né? isso? Nossa Senhora. Um dia inteiro, né? Praticamente, né? Você almoça e volta, né? Não, é belérrima essa capa, icônica também, né? E tem aquilo que a gente estava falando, né? Da simplicidade, né? Ela tem um elemento essencial ali, muito preciso. Acho que é um grande momento. Eu amo uma figura na moda, muito importante, muito representativo. E é legal poético. quando a moda consegue fazer isso, né? Consegue fazer uma leitura cultural também e consegue trazer esse registro. Acho que uma tentativa, até mesmo na coisa que a gente fazia na revista, é de falar do Brasil, falar da cultura do Brasil, falar da arte, falar das pessoas por meio da moda, quando a moda é vista como uma linguagem, né? A gente trata como uma linguagem, uma mídia, mas tá um serviço maior. Eu acho que isso é muito interessante. Acho que isso também faz com que a gente olhe para manifestações, personalidades e talentos e para o Brasil de um outro jeito, né? Você vê um dia inteiro fazendo para fazer uma imagem tão, entre aspas, simples, né? Sim, mas haviam outras, muitas outras. Teve o editorial também, né? E aí eles escolheram essa, que eu acho muito bonita. Ser um ícone, né? De moda também. Na capa da Vogue. Você tem essa Não, agora eu aceito isso. Você tem essa consciência? Então vou falar para vocês, lá nos anos 70, eu estava saindo da praia, aí vocês lembram era Tuca. Lembram da Tuca? Não. Ela era uma cantora e que viveu na França muitos anos, que era íntima da mesma época de Betânia. Eu encontrava ela e Betânia na noite, lá em Copacabana, nos botiquins, assim, sabe? Aí eu tô saindo da praia e eu era aquele bicho do mato, né? Que não sabia nada de moda, não sabia nada de nada. Isso aí eu tinha o quê? Secos e molhados, foi nessa época. Eu tinha implicância com a palavra chique, porque chique para mim era assim, o suprassumo do sei lá do que, sabe? Do supérfluo, talvez. Do supérfluo, E aí ela disse para mim assim, eu acho você a coisa mais chique que surgiu no Brasil. Eu disse, chique? Eu quase fiquei ofendido, sabe? Aí ela me deu na minha cara, disse assim, Ney, eu estou vindo da França. Eu disse, tá, entendi. Ai, eu amo essas histórias Eu dele, também, gente. e realmente, porque você é muito chique mesmo. Mas nunca passou pela minha cabeça que eu fosse chique, ou sei lá, né? Até a gente falando aqui agora, parece uma coisa assim, que não...
de pouca, de supérfluo mesmo, mas o chique no sentido de uma coisa tão elegante, uma coisa Não, tão mas genuína hoje, que é depois chique. dela, eu passei a entender, Entendeu? sabe? E sabe o que é chique? É o que a gente vai falar agora, porque você... Porque eu tenho que contar essa história. Eu estava esse ano passado na Flexa, na galeria da Adriana Varejão, e tem uma obra que chamava Ney Mato Grosso, que a gente ficou apaixonado do Laércio Redondo. E, enfim, a Adriana acabou comprando a obra. Sim. E a gente ficou muito apaixonado porque ela tem tantos detalhes. E eu pedi pra Adriana mandar um vídeo pra você ver, que a gente queria mostrar pra você. Porque é chique você ter essa relação com a arte plástica, com a moda. Sim, sei. com Hoje em a dia eu entendo tudo contracultura. isso. Olha, esse é o vídeo. Ele é um mobile que tem várias coisas e eu queria ver se você se vê, né, nessa obra. O que você se enxerga ali? Tá certo. Tem chifre. Tem o chifre, tem a pena. É. É uma pedra ali Sempre na lupa? usei pena. Eu já Tem uma usei pedra com um pena. lagarto em cima. Eu usava pena, usava chifre, já usei tudo isso. Agora, é simples no... Né? É simples no todo, ela é simples, né? Eu acho que é legal essa desconstrução dos elementos. Acho que o mais interessante é ele se enxergar, né, nela e acho que isso que é bacana da abstração da arte contemporânea, né, por assim dizer. E se a Adriana Varejão falou, também tá falado. Tá falado, né? Enfim, a gente conversou um pouco. Ele é um artista que mora em Berlim, o Laércio Redondo, e ele faz obras inspiradas em pessoas. São esses móveis que ele se inspira e que é chique. Bom, acabou o nosso Raio-X Fashion. Agora a gente vai para o quadro Contra a Cultura, não, a favor. A gente vai falar um pouquinho de coisas que passaram já, que a gente vai comentar um pouco, tipo as havaianas que antigamente homens não podiam mostrar os pés, que foi uma coisa que eu não sabia. Ah, você não sabia disso? Eu não sabia, Ney. Tá. Eu fui na casa da minha... Quando surgiu as sandálias havaianas, eu disse, graças a Deus, liberaram o pé da gente. Homem só andava assim o tempo todo. Sapato de couro, como esse, não como esse, mas de couro amarrado, só. Aí eu disse, meu Deus do céu, liberaram o pé da gente, graças a Deus. Calcei uma sandália havaiana, fui na casa da minha tia. Quando ela me viu, ela disse assim, você saia da minha casa agora e nunca mais me volte aqui com o pé de fora. Eu disse, tá bom, virei as costas, nunca mais voltei na casa dela. Como é que uma pessoa me fala uma coisa dessa? Que absurdo, gente, que tia é essa? Não. E por que o pé não podia se mostrar? Era Porque ofensivo? só mulher podia mostrar o pé. Então, eram outros tempos, né? Sim, mas eu achei um É absurdo. um absurdo, claro que sabe? sim. Mas o pé do homem, ele seria ofensivo? Ou será que é Não, tipo seria coisa de homem, mostrar coisa de mulher? o pé não é coisa de homem, não era coisa de homem. E até hoje Ney faz show descalço. Faço descalço. Pra afrontar a sua tia. Não tô nem aí pra ela, mas... E hoje em dia você vê assim, o peão mais macho tá de sandália havaiana, gente. Como as coisas mudam, né? Né? Como você vê que não tem significado que tinha, né? Não tinha nenhum motivo dela me dizer uma coisa dessa, né? Tem uma música da Vanessa da Mata que ela fala o que existe é o sol, o resto é invenção. Pois é. Então, E preconceito também, né? Preconceito existe. o preconceito existe também, é verdade. Eu tava só no lado lúdico. Agora a gente tem Marc Jacobs pichando o logo da Louis Vuitton, né, Érica? Que foi uma coisa bem contra a cultura, eu acho, pro mercado de luxo, né? Ver um símbolo tipo Louis Vuitton pichado, né? Que o Marc tava naquela época que ele precisava romper com a subjetividade dele e talvez dar um tempo no luxo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Ele foi bem transgressor. Ele trouxe o Stephen Sprouse, né, esse artista que grafitou, né, o logo, não é nem o logo, né, mas o nome da marca na parte de bolsas, e foi um momento super importante da moda, porque foi o início dessa
ruptura, né, dos códigos justamente da alta moda, né, do prêt-à-porter de luxo, desconstruído por meio de uma manifestação que vinha da rua, como o grafite, como o hip hop. Então foi de fato um momento que deu início a essa quebra que depois se sucedeu até a gente chegar nas desconstruções que temos hoje. Foi super importante esse momento para a moda de fato. Esse momento eu era criancinha, eu não sabia o que era Louis Vuitton, mas eu via isso, eu achava a coisa mais louca do mundo, assim. E foi quando o começo também, quando se começou a chamar artistas para também participar da moda, para entrar nessa conversa, e isso tornou muito... Você lembra se foi antes do Takashi Murakami? Esse? Foi antes. Foi antes? Esse foi o primeiro dele que começou a coisa das artes, né? Isso, foi muito legal. Agora a gente tem cabeças do Valério Araújo, que também são, né, acho que são transgressoras, elas trazem essa... Você também ama a cabeça, né, Ney? Sim. Qual que é a importância da cabeça num show? Olha, eu acho que é um complemento muito interessante para o corpo, né? Para uma roupa, né? Eu gosto sempre de ter coisas, não coisas na cabeça, mas que complementem minha roupa usando a minha cabeça. Já fui bem mais extravagante do que hoje em dia, mas uma coisa que eu gosto muito foi o Lino fez um figurino que eu usei dele que tinha... Eu entrava com o rosto tapado, era uma coisa assim, parecia um réptil, sabe assim? E aí eu entrava com aquela cara fechada assim, aí eu ia abrindo assim, aquilo caía para trás, aparecia meu rosto. Eu gostava muito era daquilo. Era a coisa mais linda. A gente tem Bjork no seu filme show Cornucópia. Eu tô apaixonada por essa imagem. Ela tá, bom, sempre ela é uma referência, né, de arte, de tecnologia, de estética, de imagem, de fato. E nesse material, esse show que ela fez recentemente, que é uma coisa linda, deslumbrante, com orquestra, assim, com orquestra, e uma tecnologia, um palco lindíssimo, com uma luz super rico. E ela é uma grande criadora de imagens também. Então sempre foi, né? É uma loucura. Não, eu acho que tem uma frase da Bjork sobre a Elise que eu acho muito emocionante. Ela fala assim: eu nunca consegui chegar onde a Elise chega. Eu tenho medo de não voltar. Forte, né? Nossa. Ah, mas Elise ia mesmo. Uau, né? Elise... Não tem outra igual. Nunca teve. Érica, Gabi, essa é a capa que eu falei. Olha isso, gente. Nossa, que loucura. Icônica. Olha. E esse disco maravilhoso que tem YY, Roberto de Carvalho e Rita Lee, tem Tanto Amar do Chico Buarque, que a versão dele eu amo. Eu amo também. Amo tanto e de tanto amar. Eu amo. É uma loucura isso, essa capa. Linda. Deixa eu contar a história para vocês. Isso aqui nós estávamos no Pantanal de Mato Grosso, numa região que a água já estava virando para o Paraguai, que era uma descida. Essas algas aqui tinham mais de 1 metro, assim, sabe? Então, o fotógrafo estava num cavalo e eu tomava fôlego, me jogava e me espichava lá no fundo, sendo que o tempo inteiro tinha um jacarezinho me rondando. Ai, que tinha alguém só para cuidar do jacaré para ele não chegar perto de mim. Um peão. Agora, aqui ninguém acha que tem um jacaré, que tem nada, né? Ela é perfeita. Icônico essa capa, nossa. Ai, eu queria recriar, sabe como eu consigo recriar ela no Pantanal também? E por falar em obra de arte, a gente estava falando de entre nós. Bjork, e eu queria saber um pouco dessa sua relação performática. Como que é isso, esse seu encontro com a persona no palco? É uma coisa que vem, é uma coisa que nutrida ou é uma coisa que desabrocha? Aquilo só aparece no palco. Aquele que vocês veem lá, só aparece lá. Quando eu canto a última música, que eu jogo um beijo para a plateia e que viro as costas, aquilo já não está mais comigo. Antigamente, as pessoas me perguntavam assim, quando no Bandido eu usava pulseira daqui a aqui, colar, eram toneladas de colares aqui no meu pescoço. E uma vez uma criatura me disse assim: como é que você faz para tomar banho? Eu não acreditei que estivesse me perguntando isso, porque como é que alguém pensa que alguém vive coberto de bijuterias e de... né? Eu disse assim, pô, você acha que eu vivo assim? É impossível alguém viver dessa maneira, né? E eu também tenho uma coisa, eu não saberia conviver com aquele do palco na minha vida, sabe? Porque ali
é tudo solto, é liberado, é exagerado, é tudo. E que é tudo o oposto do que eu sou, na verdade. Mas aquilo dali foi uma coisa que eu criei para me defender no começo da história, né? Eu criei aquilo para me defender junto com a máscara, para ter a liberdade física que eu tenho e que aquilo eu uso até hoje. Não tenho mais a cara pintada, mas o resto todo eu uso até hoje. E quando você vai fazer foto? Naquele não chega. Não chega, né? Não. É o palco. É o É o palco. transe do palco. Aquele não chega até a fotos, não. Eu já fiz algumas fotos que eu busquei mais aquilo lá. Mas não é exatamente a mesma coisa. Ele é um artista de show, nem todo artista é um artista de show, né? Porque às vezes tem uma timidez, uma coisa com a troca de energia com o público. E o Ney, tem turnês dele que tem assim, anos. É essa mesmo, já está há 6 anos. O Bloco na na Rua, por exemplo, 6 anos. Imagina, tivemos a pandemia, assim, acabou a pandemia, ele continuou, ele lota em qualquer lugar que ele vai. É realmente um fenômeno. O Ney Matogrosso é um fenômeno. Talvez seja a coisa que eu mais gosto na minha vida é de estar no palco, né? Porque também me propicia essa liberdade toda que eu não sinto necessidade aqui. Não sinto mesmo, não estou fazendo média, eu não sinto essa necessidade. Lá é aquilo, sabe? E eu sei que é aquilo e eu libero aquilo. Parece até que eu sou um esquizofrênico, né? Claro que Mas não. eu já pensei isso de mim. Você é esquizofrênico? Eu era um esquizofrênico, porque eu achava que eu tinha... Olha, as primeiras fotos que eu vi dos Secos e Molhados, que me deram fotos minhas dos Secos e Molhados, eu olhava para aquela foto e dizia assim, mas quem é que está aí? Quem é você? Quem é que está aí? Eu não sabia, eu achava que não era eu, que era um encosto, eu não entendia o que era, sabe? Eu entendo super, porque é isso, a gente é uma pessoa, a gente tem uma outra artística, né? Tem a outra pessoa. Sim. E às vezes tem espelhos que a gente não consegue fugir, né? E a gente... Pois é, mas eu achava que eu era esquizofrênico por causa daquelas fotos. Eu disse, bom, eu devo ter dupla personalidade, mas não tenho dupla personalidade. Geminiano. Não sou. Leonino. Você é leonina? Sou. O que faz seu coração bater forte, assim, além do palco, além das pedras? Onde que o Ney encontra esse lugar, assim? Não sei. Os amores sempre me deixaram exacerbado. Acho que é natureza, né? Mas eu não vivo atrás, não, tá? De amor. Porque as pessoas vivem atrás de um amor, né? Eu não vivo atrás de um amor. Tenho 83 anos e ainda não me fechei para isso. Não vai fechar, não. Vai continuar assim, essa explosão de arte, sabe, de paixão, de vida, de inspiração, É isso, você faz nossos olhos brilharem. E eu tô Nosso vivo, coração né? bater mais tô forte. vivo, tô vivendo, não é isso? Faz óbvio. parte da vida tudo. E você, Sara, o que faz seu coração bater mais forte, além da música? Ter esse homem ao meu lado, falando essas coisas lindas. Gente, eu achei tão linda a amizade de vocês, sabia? Eu sou completamente Eu tô tão apaixonada. admirado, assim, tipo, fofos mesmo, assim, os dois. Sabe? Uma amizade, assim, que, né, eu sempre pergunto isso, você tem alguma amizade que é inusitada? Eu não imaginava que vocês eram amigos, assim. Você tem alguma outra amizade inusitada, Sara? Olha, eu conheço muita gente. E eu sou uma pessoa, a Érica também me conhece há muitos anos. Eu sou uma pessoa que, assim, quando eu gosto de verdade. Eu sou aquariana, né? Aí quando eu não gosto, você nunca vai me ouvir falar nada. Eu só saio andando, eu disfarço, assim, né? Agora, quando eu gosto, eu sou leal até o fim, assim. E o Ney, ele é um acontecimento para minha família. Não é só para mim, é para mim, para o meu irmão, para os meus filhos. Ele é muito importante pra gente. Eu acho que eu falo do filme porque o filme realmente, a gente dissecou a história do Ney. Então, assim, hoje em dia eu falo, conviver com ele é ouro, é um presente. É tudo que eu penso, assim, que eu vou fazer, eu falo assim, nossa, o Ney faria desse, sabe? Eu fico pensando na maneira como ele lida com a vida, como ele lida com as pessoas. Uma referência mesmo. É uma né? referência e de caráter mesmo. Aí eu não tô nem falando de música, né? Porque, claro, a gente tem os nossos amores nas músicas e ele, de fato, é um dos nossos amores da música. Mas ele é de caráter, então, pra mim, é muito emocionante.
E você, Érica, o que faz seu coração bater mais forte? O que faz seu olho brilhar, além da moda, da arte? Eu acho que essa sensação da gente se sentir vivo de fato, né? Eu acho que vai muito para mim atrás da simplicidade. Acho que a conexão com a natureza para mim tem sido desde a pandemia, tem sido uma descoberta e uma redescoberta. Então ir atrás de estar nesse momento presente para mim é super importante, porque trabalhando, sei lá, 30 anos com moda, muitas vezes a gente é levada por um turbilhão de coisas e está sempre pensando lá na frente e na tendência, no que vai acontecer, que eu não sei o que vai lá. De repente isso, né, a gente vai percebendo o que importa e quem importa pra gente também. Então, não pensar, não ter essa ansiedade para o futuro, mas estar no hoje é um grande desafio e isso me faz me sentir muito bem, me dá uma tranquilidade a mais que eu não tinha, que eu ficava muito numa ansiedade ali desse negócio aí. Então... Nossa, sabe que você falou uma coisa agora que eu acho que encaixa muito na minha vida desse momento, que ontem mesmo eu tava esses dias, tô operada, né? Então a gente fica mais um pouquinho mais, né? Tipo, mais assim, mais recluso e tal. E aí eu comecei a ouvir uma música do Ventania. Ventania é um cantor de São Tomé das Letras, que ele morava numa caverna e ele canta um reggae, assim. E eu escutava na minha faculdade isso. E aí eu escutando a música, eu falei assim, gente, eu era hippie. Eu era chilelezinha, sabe? Fazia trilha. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. Você vai amar, eu vou te mandar o CD, você vai amar. E às vezes a gente fica nessa coisa da moda, scrolling e diretor criativo, e a moda não para, e várias coleções que a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa essência, que é o De Volta ao Tolstói, que faz a gente voltar trazer pra na nossa nossa essência e a gente e fazer as coisas serem realmente genuínas e não serem uma coisa só supérflua, uma coisa que não tenha importância, né? Então, eu dei essa volta toda que eu queria que você falasse do Babado Forte, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Sim. Falando sobre amizade, o Babado Forte, muita gente fala, é um livro sobre a noite. Ele não é um livro sobre a noite, ele é um livro sobre a amizade, ele é um livro sobre o tempo, ele é um livro sobre essas experiências, sobre descobertas, sobre a vida. É um arco de 35 anos que eu parti do livro que eu escrevi em 1999, lancei em 99 e fui rever 25 anos depois o que aconteceu, as transformações, porque o Brasil passou, a juventude do Brasil, um recorte da juventude passou e um recorte que não estava ainda mapeado. Então, olhar para aqueles personagens, para aquelas cenas e trazer para os dias de hoje, foi uma pesquisa muito grande que levou 2 anos, né, para eu realizar, junto com uma equipe muito bacana também, que me fez enxergar outros horizontes e lançar esse livro agora, num momento também que ele é um manifesto de contracultura, de liberdades individuais e coletivas. Então, ter esse lançamento neste momento tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente delimitar espaço e falar, não vamos aceitar retrocessos, estamos aqui. Ele é uma obra de resistência também. É uma capa lindíssima. É uma capa linda. De capas de discos, a capa do seu livro. Do Eliseu de Braque, do Avaf. Ela tá linda a capa, eu ganhei meu livro especial. presente. Eu acho que é aquela frase, né, Gabi? Quem tem história tem tudo. É um livro de histórias, são 300 entrevistas, então as pessoas contam suas histórias e ali a gente vê altos e baixos, as pessoas foram muito generosas e honestas também em contar, porque muitas vezes a gente só fala do sucesso, né? E a vida não é só sucesso, ao contrário, né? Então, ao rever essa trajetória das pessoas, a gente consegue se inspirar também e encontrar espaços de fabular esses futuros possíveis, um pouco o que o Ney fez muito, né? De criar uma história, um ambiente, um lugar e falar, isso aqui, estamos aqui e vamos continuar existindo, né? E ocupando. Então, o livro fala bastante disso. Nossa, eu tô um pouco emocionado aqui, eu tô quase chorando. Porque Mas esse encontro tá muito muito incrível, eu tô lindo, também eu acho que é muito importante, flutuando. assim, e, enfim, queria agradecer a todo mundo que veio fazer parte desse momento, dessa... Ai, gente, eu queria chorar. Mas a gente também tem que agradecer você, porque eu vou falar uma coisa. Olha que bonito, outro dia eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, que a gente tem que receber a arte de forma mais ativa, menos passiva, né?
E aqui nós temos o Ney, nós temos a Eric, nós temos você fazendo televisão hoje em dia, fazendo audiovisual, provocando isso, que o telespectador, que quem esteja te assistindo, não só reflita, mas também haja de alguma forma. Isso tem na literatura, isso tem na música, isso tem no cinema, mas também tem no que a gente faz, que é na televisão. Então, parabéns. Obrigado, Viu? eu tô emocionado de ter ícones aqui comigo mesmo, assim, nunca imaginei que eu chegaria aqui, então é um episódio muito especial pra mim, de verdade. Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez por ter vindo, pela generosidade, e obrigado. Obrigada pelo convite. Esse foi o Laboratório da Moda.